Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. A palavra de Deus diz, Lucas capítulo 15, versículo 11, a palavra de Deus diz: continuou certo homem, tinha 2 filhos. Ele havia quantos filhos, irmãos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a tua parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar a ter necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfajorras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem mais transgredir uma palavra tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Glórias ao Senhor Jesus. Você sabe que tem pregação, não precisava nem pregar, a palavra de Deus já disse tudo aqui. Sabe, acho que às vezes a gente até ousa muito, mas eu preciso dizer algo para os irmãos. A palavra de Deus começa dizendo que os filhos, um filho queria a sua parte, e aí então o pai chegou e distribuiu para ambos. Não foi só o filho que foi embora que ganhou a recompensa do que o pai construiu. Os 2 filhos, porque a Bíblia diz o seguinte: continuou certo dia, no versículo 11: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse aos pais: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E a Bíblia diz: e ele lhes repartiu. Ou seja, eu já vi pregador falando que então somente o mais moço pegou o dinheiro e foi embora. Não, eu quero te falar, o outro também ganhou o dinheiro, só que a diferença é que ele permaneceu, mas o outro também recebeu parte da herança. Até aqui os irmãos estão comigo? E aí então o mais moço fez o quê? Foi embora com o seu dinheiro. E aí, irmãos, há o contexto do Velho Testamento que você tem que perceber. O mais velho, ele tinha uma porção de 2/3 de tudo que o irmão teria, do que o pai teria. Ou seja, o mais moço teria 1/3 somente do que o pai tem. O restante o mais velho teria, porque havia uma porção dobrada para o primogênito. Quem foi que pediu dinheiro? O mais velho ou o mais moço? Mais moço. O mais moço então pegou 1/3 do dinheiro. O mais velho ficou com a quantia maior. Glória a Deus. Esse é o contexto da palavra de Deus no Velho Testamento. O primogênito
primogênito tinha direito de porção dobrada de tudo. Então quem permaneceu ficou com a porção dobrada. Quem foi embora saiu com a parte menor. E aí então é importante a gente entender o contexto daquela época. Primeira coisa, naquela época, se você, até hoje, irmãos, é desonroso você pedir a parte do seu pai. Eu não sei, né? Eu não passei por essa situação de chegar no meu pai e falar: pai, dá a parte dos meus bens, porque eu quero ir embora. Mas uma coisa é certa, isso é muito desonroso, porque essa atitude está expressando: eu quero você morto. Você morto, eu terei direito às minhas posses. E aí, só que o pai estava vivo, ou seja, a atitude daquele filho demonstrou que o pai era melhor morto. E aí eu te digo, isso acontece naquela época também. O filho que desonrasse o pai, havia um julgamento, e ele poderia sofrer morte por apedrejamento, condenação por apedrejamento. O filho correu o risco de ser apedrejado, mas ele preferiu pegar a parte dele, e por isso ele foi embora, porque ele poderia ter sido condenado à morte. E ele foi embora, e o que aconteceu, irmãos? Perdeu tudo. Malandro, safado. Vamos falar outras palavras. Pegou o dinheiro, gastou com as meretrizes. A hora que acabou tudo, e uma coisa que me chama a atenção: além de ter perdido tudo, o país que ele estava ainda entrou em colapso, quebradeira total. Já estava ruim ter perdido tudo. Imagina você num país que está quebrado. O Brasil não está quebrado não, irmãos. O Brasil é um país rico. O que nós temos é mau governantes, é diferente. Mas ele estava em um lugar onde ele perdeu tudo e o país quebrou. E aí o que sobra para ele? A Bíblia diz, lá no versículo 15: então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Você sabe o que significava porcos nessa época aqui? Abre a sua Bíblia lá em Levíticos capítulo 11 para você ver o que significava porcos nessa época aqui, irmãos. Capítulo 11, versículo 1. Olha só. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina, entre os animais esse comereis. Destes, porém, não comereis os que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Olha no versículo 7, o que aparece aqui agora? Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Olha que interessante. Aquele rapaz perdeu tudo, perdeu a dignidade, perdeu o dinheiro, estava com fome e ainda se envolveu com porcos, que significava algo imundo de ser tocado, de ser vivido. E ele viveu entre eles, a tal ponto que ele queria a comida deles. A vida desse rapaz praticamente acabou, mas foi uma decisão dele. E aí então, ele no meio dos porcos, ele pensa: para aí, o meu pai tem comida, ele dá pão para os servos, eu voltarei e me tornarei empregado do meu pai, porque pelo menos comida eu tenho. E aí, irmãos, o que acontece agora? Esse homem decide voltar para o pai. Mas eu te pergunto, ele voltou porque ele se arrependeu, irmãos? Sabe o que esse bendito, abençoado, ele voltou porque ele teve fome. O cabra nem para ter vergonha na cara: machuquei meu pai, desonrei todo mundo. Ele voltou por conta da fome. Agora o que me choca é o seguinte: eu quero pregar esses dias muito sobre o amor de Deus. A Bíblia diz que então, olha só, ele chegando, quando ele está chegando, então o pai o avista de longe. E esse homem, irmãos, ele tinha posses, ele tinha empregados, ele era um homem rico. Mas como é que ele viu o filho de longe? Porque certamente todos os dias ele saía para o horizonte para ver: hoje meu filho não voltou, mas pode ser que ele volte amanhã. Ele não voltou amanhã, mas pode ser que ele volte depois de amanhã. O que isso significa? O pai se preocupava tanto com o filho que ele pessoalmente ia buscar o filho.
Ele pessoalmente ia atrás. Esse é um amor. Às vezes as pessoas saem da igreja, as pessoas perguntam para mim: pastor, o que eu tenho que fazer? Olha, você vai atrás no limite do seu amor, porque aí fica fácil. Porque quando nós amamos mesmo, irmãos, nós vamos atrás, glória a Deus, nós não perdemos. E então esse homem busca todos os dias o seu filho no horizonte. E a Bíblia diz o seguinte: quando ele viu o filho, o que ele fez? Olha o que a palavra de Deus diz: compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Só que agora tem um detalhe. O garoto programou tudo: não, eu vou lá no meu pai, vou conversar com ele, eu vou me tornar empregado dele, porque eu errei contra ele. Olha que interessante. O pai do garoto, o garoto não abriu a boca para falar nada. Antes dele falar alguma coisa, o pai já se compadeceu dele, correu atrás dele e o beijou, sem ele ter pedido desculpa, sem ele ter pedido perdão, sem ele ter feito nada. Esse é o amor de Deus. Você sem falar nada, Deus te ama completamente. Sem você dizer nada, Deus te ama. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que esse rapaz fez. Ele desonrou o pai, quis a morte do pai, mas o pai o ama incondicionalmente, sem ele falar nada. O pai foi até ele e o beijou, não deu nem tempo dele falar nada. Agora vamos ser honestos aqui, irmãos. Vamos ser bem honestos. Se a gente acontece isso na nossa família, olha como é que o homem é. O filho pode até voltar, não é filho, eu aceito, mas esse rapaz vai ter que ouvir umas boas verdades. Você não, olha aqui, rapazinho, não, senta aqui. Senta aqui primeiro, ouve o que eu tenho para te falar, presta atenção no que eu vou te falar. Como é que você faz isso, rapaz? Você desejou a minha morte, você tem que crescer, criar vergonha na sua cara. Fala a verdade, a gente faria isso ou não faria? Faria. Você podia até deixar o garoto voltar para casa, mas você senta aqui, rapazinho, você vai ouvir umas boas verdades. Você sabe o que você causou aqui na sua mãe, rapaz? Sua mãe está lá desorientada, lavando vasilha, chorando todo dia porque você foi embora. Você cria vergonha na sua cara, rapaz. Faria, irmão, conheço como é que é o ser humano, que eu faria isso também. Só que a natureza de Deus não faz. A natureza de Deus corre, abraça, beija, sem você falar nada. Você é filho de Deus. Deus te ama. Não é o que você fez no passado, mas é você decidir, seja qual seja a motivação, caminhar em direção ao Pai. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e a Bíblia diz o quê? E Ele achegará a vós outros. O que eu tenho que fazer? Porque às vezes a gente tem uma regra número 1, conte os seus pecados. Regra número 2, faça não sei o quê. Não, irmãos, o Senhor está mostrando: só caminhe em minha direção. O Senhor saiu correndo em direção do Filho. E aí eu vou te explicar uma outra coisa. Olha o que é interessante. Primeira coisa, você sabe por que o pai correu lá para o filho? Primeiro, porque ele ama o filho. Segunda, você sabia que esse filho corria risco de vida? Lembra no início quando eu falei que quando você desejava a morte do pai, desonrava o pai, você poderia ser apedrejado? Sabe por que ele correu? Antes que ele fosse acusado de alguma coisa e corresse risco de morte, ele abraçou o filho para mostrar: eu perdoei o meu filho, ninguém pode tirar a vida do meu filho. Posso ser romântico aqui agora? O que você tem que fazer para abraçar alguém? O que isso parece, irmãos? Expressão de Jesus na cruz do Calvário. Eu morri de braços abertos para poder receber a todos. Irmãos, esse homem correu para proteger a vida do filho. O filho corria risco de vida. Ele correu na hora que ele viu distante. Por que todos os dias ele olhava? Ele sabia, meu filho, um dia ele volta. Filho, volta para a casa do pai. Todos os dias ele olhava. E quando ele viu o filho, ele correu o mais rápido que ele pôde. Ele abraçou o filho. Ele que recebeu o filho para proteger, para que o filho não morresse. Quer ver um outro aspecto também? Os irmãos sabem a roupa, né? Da região, lembra do contexto da região. Então o pai, para correr, ele tinha que segurar as vestes e correr o mais rápido possível. Imagina, irmãos, as pessoas olhando um homem daquela idade correndo e talvez mostrando até as partes íntimas, mas ele não se preocupou. Ele não se preocupou, ele correu para poder amar o filho, mesmo que as outras pessoas condenassem. Nossa, que papelão desse homem correndo. Quero te falar, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nu, por os nossos pecados. Ele não se envergonhou, ele morreu nu por você. Esse é o Cristo que nós servimos. E ele correu em direção ao filho e abraça o filho. O filho não deu tempo de falar nada. E aí agora a gente acha que... E o beijou, você acha que foi só um beijo assim?
Irmãos, imagina um filho que você ama, que está... Irmãos, os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Eu gosto de fazer paralelo, porque é o seguinte: se nós que somos homens fazemos boas coisas, imagina o meu Pai Celeste. Irmãos, os meus meninos chegam da escola. Irmãos, eu... Quantos têm filhos aqui? Como que você então receberia aquele que foi embora, mas que retornou? Você o beijaria constantemente. O filho não conseguiu falar nada, porque poderia muito bem falar assim: não, é porque ele pediu perdão primeiro, e então o pai o restaurou. Não, poderia ser: não, Senhor, pai, eu quero ser empregado. Não, ele o beijou e falou: nossa, você está de volta, meu filho. Essa expressão do Senhor Jesus na nossa vida. Sabe o que Deus está falando para nós? Ele quer te envolver no braço dele, irmãos. Ele quer te amar de uma forma que você nunca imaginou. Às vezes você está passando a sua vida tentando mostrar para Deus o quanto você ama. Esse garoto não mostrou que amava o pai, não falou que amava o pai, mas o pai expressou amor na vida dele. Talvez você está passando a sua vida tentando expressar amor para Deus, e você não está recebendo o amor de Deus. Você está tão preocupado em expressar amor de Deus, e você não está recebendo o amor de Deus. Esse garoto tentou expressar o amor de Deus, mas Deus o envolveu com um amor que era muito maior. Esse é o amor de Deus. Não é o que você fala, não é o que você faz, mas é sua atitude, às vezes no silêncio. Pai, eu preciso. E Deus vai te envolver. Glória a Deus, irmãos, estão me acompanhando? E ele voltou então com qual pensamento? Para ser filho? Não, ele falou: eu vou ser empregado do meu pai, porque pelo menos ele tem comida. Eu quero te dizer, irmãos, o que foi a atitude aqui do homem, de Jesus, desse homem de Deus, diante do filho? O recebeu como empregado? O recebeu o seguinte: meu filho voltou para casa, vai lá e pegue as vestes, sandálias e o anel. Ele não recebeu como empregado, ele recebeu como filho. Tem gente que está vivendo a sua vida cristã como se fosse um empregado de Deus. Você é filho de Deus e amado dele. Ah não, eu vou voltar porque eu quero servir a Deus, porque eu quero... Glória a Deus, tudo é legítimo, mas deixa Deus te servir também. Deixa Deus te amar. Deixa Deus demonstrar o quanto você é amado dele. Os irmãos estão comigo? Eu estou na igreja, não é igreja mesmo que eu estou? Glória a Deus, glória a Deus. Você é amado de Deus. Ele quis chegar para ser empregado, e aí o pai o surpreende: você não é empregado, você é filho. Você é filho. Sabe quem você é? Filho de Deus. Sabe o que você representa nessa nação? Reinado, povo santo, sacerdote, gente que expressa realeza. Você é filho do Deus Altíssimo. Por que você está vivendo como empregado? Por que você está vivendo nessa vida rasa, medíocre, de mediano? Você é filho do Deus Altíssimo. Ele te recebe e te restaura na posição de filho. Ah, pastor, mas eu errei tanto. Ele não está te condenando, ele não está falando nada, ele está te falando: eu te amo. Esse é o amor de Deus, esse é amor que te envolve. Mas nós acusamos as pessoas, irmãos, vamos ser honestos. Ah não, se a gente fosse aconselhar um pai desse, o que a gente ia falar, irmãos? Ei rapaz, você não devia ter aceitado esse menino de volta assim não. Esse menino deu uma trabalheira para você, rapaz. Você está doido? Gastou seu dinheiro lá. Quantos fariam isso aqui? Ô legalista! Mas a graça é essa: anda na contramão dos legalistas. A graça perdoa e restaura. Nós estamos no tempo da graça. Esse é o amor de Deus. Nós não merecemos e Deus nos ama incondicionalmente. Glória a Deus. Vamos continuar falando aqui para os irmãos entenderem. O que foi dado para esse garoto? Roupa, sandálias, um anel. E foi dito: olha, o meu filho voltou para casa. Aí eu vou te perguntar: como é que você acha que esse garoto chegou, irmão? Garoto, homem, sei lá. Como que você acha que ele chegou? Ele perdeu o dinheiro e estava num país que quebrou. Como o cheiro e o estado que esse garoto voltou para casa? Voltou de metrô? Uber?
Não, às vezes tinha táxi, teve briga entre o Uber e o taxista, ele voltou de táxi. Ele voltou a pé, com a roupa em farrapos, talvez sandálias acabadas e com mau cheiro, fedendo a porco. O que o Senhor fez? Restaurou ele, porque meu filho não é empregado, ele tem vestes novas para poder usar. Sabe o que significa lá em Apocalipse? O Senhor diz: aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas. Sabe o que o Senhor está falando? As vestiduras apontam para caráter. Meu filho está sendo restaurado, porque eu perdoo, a posição dele é restaurada. As sandálias, coloca sandálias novas, porque ele tem um caminhar novo. Coloca o anel para mostrar que ele pertence a uma família. Coloca o anel para mostrar que ele faz parte de uma genealogia. Coloca o anel para mostrar que ele não é um empregado, mas que ele é filho. E quando as pessoas olharem para aquele anel, verão a restauração. Deus está restaurando você que me ouve agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te ama incondicionalmente. Deus está restaurando a sua roupa, seu coração, a sua mente, seu ministério, a sua vida. Você pode sair daqui hoje, irmãos, totalmente transformado. Você pode vir, eu já ouvi essa palavra tantas vezes, mas eu te pergunto, quantas vezes ela fez revelação, quantas vezes ela mudou a sua vida? Porque quando nós erramos, como é que nós ficamos? Nós fugimos da presença de Deus. Pecado, lei das primícias, hermenêutica estava lá, o homem errou, qual foi a primeira atitude dele? Se escondeu. Então, diante do pecado, nós temos uma tendência de nos esconder. Mas o interessante é que esse garoto, ele fugiu, se escondeu, saiu, mas depois um dia ele retorna na presença de Deus, ele retorna na presença do Pai. Mas nós às vezes já ouvimos essa palavra muitas vezes, mas quando nós erramos, nós nos afastamos de Deus. Eu quero te falar, é nessas horas que nós devemos nos curvar diante do Senhor. Nessas horas é que eu creio: Senhor, foi um tropeço, Senhor Deus, eu quero viver uma vida diferente. Espírito de Deus, eu me curvo na Tua presença. O Deus que habita em mim, eu sei que Ele vai me transformar. Deus, muda a minha vida. Mas nós nos afastamos de Deus, sendo que o Senhor está falando: vem para a minha presença. O que Satanás faz conosco, irmãos? Coloca uma série de coisas. Você errou, você é isso. Aí você vai sentir aquela acusação. Mas o Senhor está te falando: você não entendeu, eu te libertei das acusações de Satanás. Experimenta de mim. Deus quer restaurar as suas vestiduras. E aí então chega o filho mais velho, e é maravilhoso o filho mais velho, né? O filho mais velho é aquele que às vezes vai dar o conselho você vai deixar seu filho voltar desse jeito, rapaz? Esse é o filho mais velho. É o cheio de legalismo, porque ele falou: pai, eu que estive com o Senhor nunca me deste um cabrito. O cara queria um cabrito, irmãos. Eu fico chocado, é que o cara queria um cabrito. Vocês não ficam, não? Lembra o que eu disse no início? O filho mais velho, ele tinha o dobro do que foi dado para o irmão mais novo. Isso era a parte da lei. O Velho Testamento era isso. O primogênito tinha porção dobrada, ou seja, ele não ganhou um cabrito, mas ele teve porção dobrada do que o irmão dele perdeu. E ele estava pedindo um cabrito. E ele ainda fala, sabe como é que ele se dirige? Este teu filho, em outras palavras, não é meu irmão, desconsidero. Irmãos, tem muita gente na igreja que vive igual esse irmão. Eu que sirvo há tanto tempo aqui nessa igreja, eu que estou há tanto tempo crente, as coisas não mudam na minha vida. Senhor, alguma coisa errada em mim. Senhor, o Senhor não é tão justo assim. Senhor, você está preso num legalismo que fede. Você está construindo um legalismo dentro da sua vida que está atrapalhando e amarrando a sua vida. A lei é boa, ela é perfeita, mas ela foi para um propósito. O Senhor mudou a dispensação. Mas nós vivemos presos achando que eu tenho mérito. Se eu faço, eu mereço. Se não faz, você não merece. E o Senhor quebra todos os paradigmas. Aquele garoto não merecia era nada. Vamos ser honestos aqui? Não precisa levantar a mão não, que eu sei aqui, eu conheço as ovelhas que Jesus Cristo me deu.
Conheço. Pastor, que absurdo o senhor deixar fazer tal coisa na igreja, mas fulano que errou tanto, fulano... Pois é, essa é a graça. Eu não aceito o pecado. Não aceito o pecado. Mas o pecador eu vou ter que amar, ué. Isso é graça. Não aceito o pecado. Não aceito, mas eu sou de restauração. E aí então as pessoas, não pastor, mas eu que faço tanto tempo. Em outras palavras, você quer um cabrito, meu amigo? É isso que você está pedindo para mim? Você quer um cabrito, cara? Você está reivindicando um cabrito, achando que um cabrito vai mudar a sua vida, rapaz. Esse cabrito não vai mudar a sua vida, não. Você não entendeu? Você sempre teve a minha presença. Ele foi restaurado. Vamos nos regozijar. Essa é a restauração de Deus na sua vida. O Senhor está aguardando muitas pessoas aqui deixarem de ser o irmão mais velho, preso em legalismo, achando que tem direito, preferência, fila preferencial onde as coisas andam mais rápido. Quero te falar, irmãos, você é filho. Só que a gente não aceita. A gente quer por aquilo que eu faço, por mérito. Deus não está olhando para isso, para te restaurar. Deus só está esperando uma atitude de quem quer ser restaurado. Eu preciso, irmãos, esse é o amor de Deus. Ele parece loucura. É uma loucura. Mas o amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus, ele é restaurador. Não é o quanto você faz ou deixou de fazer, é o quanto você tem revelação que Deus te ama. Você reconhece que Deus te ama? Você reconhece que Jesus te restaura? Ou você ainda está vivendo querendo provar para Deus o quanto você o ama? Recebe o amor de Deus, recebe o favor de Deus, a graça de Deus, a restauração de Deus. Deixa Deus mover na sua vida. Recebe hoje o amor de Deus. Não é o que você fez, não é o que você falou, mas é o quanto Ele te ama. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui à frente. E eu preciso terminar falando o seguinte: Jesus, irmão, já correu em nossa direção. Ele já morreu na cruz do Calvário. Tem tanta gente ainda que está naquela coisa de: Senhor, eu que sirvo há tanto tempo, as coisas na minha vida nada acontecem. Para com esse tipo de oração. Só recebe o que Deus já fez. Só recebe o que Deus já fez. Amém mesmo? Quantos querem receber o que Deus já fez? Hã? Eu vou ler um versículo aqui então para terminar. Se você não lembrar dessa pregação em nada que eu disse, só lembra dessa última passagem, tá bom? Se você não lembrar que às vezes você está reclamando de um cabrito, se você não entendeu que o Senhor te protege, lembra só disso. A Bíblia diz, capítulo 1, versículo 21 de Gênesis. Isso aqui pode mudar a sua vida, irmãos. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, sendo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso é bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai, enchei as águas do céu, dos mares e na terra, e multiplique as aves. Versículo 25: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí no versículo 25: criou, pois, o homem
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E a Bíblia diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando o Senhor criou o homem, primeiro Ele abençoou, e depois Ele disse: agora tenha domínio sobre todas as coisas. Não, você não entendeu, vou repetir. A Bíblia diz: e Deus abençoou o homem. E aí então Ele diz o seguinte: agora multiplique, sujeite, domine. Você já é abençoado para multiplicar. Você já é abençoado para conquistar. Deus já te abençoou, mas nós ainda achamos o seguinte: depois que eu multiplicar, depois que eu fizer, aí então eu sou abençoado. Presta atenção, povo de Deus. Nós achamos que a gente tem que fazer tanta coisa para Deus me abençoar. Eu tenho que trazer o dízimo para Deus me abençoar. Eu tenho que fazer não sei o que para Deus me abençoar. Presta atenção, Deus já te abençoou antes de todas as coisas serem feitas. Você já é abençoado de Deus. Você já é abençoado de Deus. Pastor, mas eu não fiz muita coisa, eu não multipliquei. Mas você não entendeu. Não é o quanto você multiplica. A Bíblia diz lá em Gênesis: na sua criação, na minha criação, você já é abençoado. E porque você é abençoado, você pode agora sujeitar, dominar, multiplicar, conquistar essa nação para o Senhor Jesus. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Se você não lembrar da pregação que eu disse em nada, só saia daqui lembrando: você já é abençoado de Deus. Você já é abençoado de Deus. Aí agora, irmãos, você vai fazer o seguinte: na hora de procurar um trabalho, Senhor, eu já sou abençoado do Senhor. Você vai olhar para o seu casamento: meu casamento já é abençoado do Senhor. Porque antes de casar o Senhor disse: você é abençoado, então agora multiplique. Aí tem gente que faz assim: eu vou ser abençoado quando eu for para os Estados Unidos. Eu vou ser abençoado quando eu louvar mais a Deus. Eu sou abençoado quando eu trago os meus dízimos maiores. Não, você já é abençoado antes mesmo de ter feito alguma coisa. Por que você não vive uma vida de abençoado? Por que você não toma posse das bênçãos de quem já é abençoado? Você já é abençoado, meu irmão. Saia daqui hoje com um discurso diferente: eu sou abençoado de Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.